Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E nesta aula nós vamos falar sobre os autômatos finitos. Bom, os autômatos finitos, eles possibilitam, assim como as gramáticas regulares, formalizar as chamadas linguagens regulares. Ou seja, os autômatos finitos, eles são conhecidos como dispositivos de aceitação de sentenças de uma linguagem regular. Ou seja, são reconhecedores que verificam se uma dada cadeia pertence ou não a uma linguagem, no caso, a linguagens regulares. Os autômatos finitos, nós vamos ver que eles podem ser determinísticos ou não determinísticos, com ou sem transição invasiva. No caso da presença de não determinismo e ou da transição invasiva, essas componentes, podemos dizer assim, não vai alterar a classe de linguagens aceita pelos autômatos finitos. Okay? Então, a questão do não determinismo e a questão da inclusão de transições em vazio vai manter a capacidade, né, do meu autômato, que é reconhecer exatamente a classe das chamadas linguagens regulares. Isso eu vou reforçar para vocês mais lá para frente, quando a gente estiver falando sobre não determinismo e também sobre transições em vazio. Os autômatos finitos eles podem ser representados tanto na forma algébrica, né, que nós vamos mostrar aqui, assim como na representação através do diagrama de transições de estados, que é uma representação mais visual e mais utilizada para representar os autômatos. Tá? Então, só recapitulando aqui, um modelo de autômato geral, né? Lembrando aqui da forma geral de um reconhecedor. Tá? Então, no reconhecedor nós temos uma fita que vai receber a cadeia que será analisada. Essa fita, no modelo geral de reconhecedor, ou seja, no modelo geral de um autômato, ela tem um tamanho à esquerda infinito e um tamanho à direita também infinito. Né? Ela tem um cursor, também chamado de cabeçote, que vai apontar qual é o símbolo da cadeia que está sendo lido e, ao mesmo tempo, ele vai mostrar qual é o estado, né, que o reconhecedor se encontra. Ou seja, eu vou ter aqui uma chamada máquina de estados, ou uma função de transição, que vai ali conter basicamente o core, né, o núcleo do nosso reconhecedor, onde vai se determinar para qual estado, né, qual movimento o nosso autômato deve executar. Né? E também, no modelo geral, nós temos uma memória auxiliar. Geralmente, essa memória auxiliar ela é implementada a partir de uma pilha. Certo? Nós vamos falar também mais para frente desse modelo. Por fim, a saída desse reconhecedor é a indicação se uma cadeia é ou não pertencente a uma linguagem, ou seja, se a cadeia é ou não reconhecida pertencente àquela linguagem. As características dos autômatos finitos, então, dado o modelo geral, é que, primeiro, no modelo de autômato finito, vai ver que ele é um modelo bem mais simples, né, de autômato, não existe a memória auxiliar, ou seja, a memória auxiliar aqui, no meu autômato finito, ela não existe, né, ela não aparece. Segundo, o cursor da fita de entrada, né, ele movimenta-se apenas para realizar a leitura dos símbolos. Então, no modelo geral, né, no modelo de reconhecimento geral, o cursor, ele, além de servir para a leitura, ele pode servir para a escrita. Então, eu posso escrever na minha fita de entrada. Aqui no nosso autômato finito, esse cursor ele é apenas para a leitura. Tá? Terceiro, é que a movimentação do cursor é apenas da esquerda para a direita. Nós vimos lá no modelo geral que o cursor ele poderia tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui no nosso autômato finito, ele só vai da esquerda para a direita, ele vai em um único sentido. E, por fim, a quarta restrição, vamos dizer assim, de um autômato finito é que a fita de entrada ela possui um comprimento limitado. Na verdade, a fita de entrada ela vai ser exatamente o tamanho da cadeia que se deve reconhecer. Tá? E nós vimos lá no modelo geral que essa fita de entrada ela é infinita tanto à direita quanto à esquerda. Né? Mas no caso aqui do autômato finito, essa fita de entrada ela vai corresponder exatamente ao tamanho da cadeia. Ou seja, o comprimento dela vai ser limitado. Então, aqui nós temos a definição formal
de um autômato finito determinístico. A gente vai representar ele como um AFD. Então, um AFD é definido algebricamente por meio de uma quíntupla. Ou seja, ele é um dispositivo constituído de 5 componentes. Eu tenho aqui, então, um conjunto finito de estados, vou representar por Q. Vou ter aqui um alfabeto finito e não vazio de entrada, né, esse sigma maiúsculo. Vou ter um sigma também minúsculo que vai representar aqui a nossa função de transição. Essa função de transição é um mapeamento do conjunto de estados pelo alfabeto, vai mapear um novo conjunto de estados. Ou seja, dado que eu estou no estado e vem o símbolo do meu alfabeto na fita de entrada, eu vou para um próximo estado. Então, essa é a função de transição, ela que vai dizer qual é a nossa, ela que vai representar a nossa máquina de estado, ela que vai formalizar o movimento que deve ser executado no nosso autômato. Okay? Vou ter também apenas um estado inicial, que a gente vai representar por Q0. Obviamente, esse estado ele pertence ao conjunto dos estados finitos, né, do meu autômato. E eu posso ter, dentro do meu autômato também finito, determinístico, um conjunto de estados finais. Tá? A gente vai entender esse conceito de estado final, mas no estado final é o estado em que, se o nosso autômato ele parar o reconhecimento, né, ao final da leitura da cadeia e atingir esse estado final, aquela cadeia será aceita, né? Ou seja, aquela cadeia pertence àquela linguagem. Então, a máquina de estados de um autômato finito, ela é definida pelo conjunto de estados, aqui que a gente chamou de Q, e pela função de transição, que pode ser, e aí aqui vocês têm que ter uma observação, uma atenção muito grande, porque essa função de transição ela pode ser total, ou seja, para cada símbolo do meu alfabeto, eu tenho uma transição para algum estado. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, nesse caso, quando a função de transição ela é total, a quantidade de transições ela vai ser dada pelo tamanho, né, do meu alfabeto vezes a quantidade de estados finitos que eu tenho no meu autômato. Okay? E a função de transição também ela pode ser parcial. Ou seja, pode ser que eu, ali para um determinado símbolo do meu alfabeto, eu não tenho uma transição para algum estado. A gente vai falar nisso e vai ver um exemplo na prática sobre isso aí. Okay? Então, por enquanto, só fixem que a função de transição ela pode ser total ou parcial. Ok? Então, uma função de transição, como eu falei, ela é o núcleo, né? Ela é o cérebro, vamos dizer assim, do nosso autômato. E ela pode ser representada da seguinte forma. Então, eu tenho duas formas de representar. Na primeira, aqui eu tenho P, dado que eu estou em P, e vem algum símbolo do meu alfabeto, ou seja, eu tenho algum símbolo lido lá na minha fita de entrada, essa combinação vai me mapear para o próximo estado. Ou eu uso esse sigma aqui, que é o mesmo resultado aqui de cima. Okay? Onde aqui P e Q pertencem ao conjunto de estados finitos, e esse sigma aqui pertence a algum símbolo do meu alfabeto. Okay? Então, o autômato finito determinístico ele refere-se ao fato de que o estado seguinte é resultado da aplicação da função de transição e será único em todas as situações. Ou seja, ele é determinístico por quê? Porque eu sei, dado que eu tenho um símbolo na fita de entrada e eu estou num determinado estado, o autômato sabe exatamente para qual estado ele deve seguir. Por isso que ele é determinístico. Não existe outras possibilidades. Dado que eu estou lendo um determinado símbolo da minha fita de entrada e eu estou no estado, ele não tem múltiplas possibilidades. Ele tem exatamente uma única possibilidade, uma única transição. E nesse caso, o nosso autômato ele é determinístico. Está aí o termo determinístico por causa dessa situação. Agora aqui algumas considerações. Né? Se eu estou no estado e vem uma cadeia vazia, eu permaneço no meu estado. Certo? Dado que eu estou num estado qualquer e eu tenho aqui um símbolo do meu alfabeto, né? E depois eu tenho X aqui, que seria o restante da minha cadeia, né? Então, o que vai ser? Eu vou aplicar, ao aplicar a função de transição, né? Eu vou ter que, no final, vou aplicar sempre no elemento mais à esquerda a função de transição.
tá? Sempre o elemento mais à esquerda da minha cadeia, ok? Sendo que, no caso aqui, X pertence ao alfabeto, né? 0 ou mais aqui, né? Símbolo do alfabeto. E esse símbolo pertence também ao alfabeto, ok? A gente vai ver isso na prática, tá bom? Então, a configuração ela é definida pelo estado corrente, ou seja, em que estado o meu autômato se encontra, e qual é o símbolo da cadeia que está sendo lido lá na fita de entrada. O que ainda não foi analisado, que ele está lendo ali, né, para o qual o cursor está apontando. Então, aí eu tenho a configuração inicial, que é o estado corrente, ou seja, eu começo em Q0. O cursor ele é posicionado sobre o símbolo mais à esquerda da cadeia, né, que já está lá na fita de entrada. E aí eu tenho, então, a notação que representa essa configuração inicial. Né? Dado que eu tenho Q0, nós temos toda a cadeia, esse X é a cadeia, né, que será analisada. Ok? E eu tenho também a configuração final do meu autômato, né? Que vai ser o estado corrente, que pertence ao conjunto de estados finais, né? Ou seja, eu tenho no final, na configuração final, meu autômato tem que atingir, ele reconhecer, claro, né? Ele vai atingir, se ele reconhecer, ele vai atingir um estado final. O cursor, ele vai estar imediatamente além do último símbolo da cadeia, ou seja, ele leu toda a cadeia, ele vai estar apontando para o final da cadeia. E a anotação aqui vai ser dar um estado qualquer, né? Dada a cadeia vazia, ele continua nesse estado, sendo que esse estado pertence a um conjunto de estados finais. Okay? Como é que funciona, então, o nosso autômato? Então, o autômato ele opera realizando movimentos que o conduzem através de seus estados a partir da configuração inicial. A partir da configuração inicial, tem vários movimentos, né, que o autômato vai executando de acordo com a entrada que ele está lendo, o símbolo que está na fita de entrada e com o estado atual que ele está. E aí, o autômato finito ele aplica o seguinte procedimento repetidas vezes até que na fita de entrada não haja mais símbolos a serem lidos. Então, primeiro, ele inspeciona o estado corrente e o símbolo apontado no cursor, como já falei para vocês. Depois, ele define o próximo estado e avança o cursor de leitura sempre para a direita. Tá? O movimento do cursor é sempre para a direita. Lá para frente, nós vamos ver outros modelos de autômatos em que o cursor ele pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas aqui, no autômato finito, esse cursor ele só se movimenta para a direita. Okay? E aí, com o esgotamento da cadeia de entrada, ele deve analisar o estado corrente em que ele parou, ou seja, qual o estado que o autômato parou. Se esse estado pertencer a um conjunto de estados finais, ou seja, se ele for um estado final, então o autômato reconhece aquela cadeia de entrada. Por outro lado, se esse estado que ele parou não pertence, né, a um estado final, então o autômato ele rejeita aquela cadeia de entrada. Okay? Então, como é que é a movimentação? Como é que te representa essa movimentação? A gente usa esse símbolo aqui, esse tracinho com essa setinha, né? Traço vertical e traço horizontal, que vai representar as configurações sucessivas do autômato. Okay? Então, aqui eu vou representar, eu coloco esse tracinho, né, esse símbolo, e eu faço um mapeamento, né? Conjunto de estados, o alfabeto, ele vai me levar ao novo conjunto de estados e as cadeias que estão lá, né? Os símbolos do alfabeto, a cadeia restante a ser reconhecida. Tá? Então, a movimentação de um autômato de uma configuração para a seguinte é representada da seguinte forma. Então, olha, me acompanhe aqui, por favor. Dado que eu estou no estado Q qualquer, né? Estado QI aqui qualquer, veja que eu tenho sigma e beta aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou ler, vou consumir esse símbolo. A partir do momento que eu leio esse símbolo, né? Dado que eu estou nesse estado e eu tenho esse símbolo na minha cadeia, veja que ele sempre pega o símbolo mais à esquerda, ele vai fazer um mapeamento para o novo estado, que eu vou chamar de QJ aqui, né? E ele pega, então, agora analisa o restante da cadeia, que ele chamou de beta, onde Q, I e QJ pertencem ao conjunto de estados, né? Finitos, e esse símbolo sigma pertence ao alfabeto e beta pertence ao restante, né? Da minha cadeia lá, que estamos analisando. Okay?
Portanto, a linguagem definida por um autômato finito é o conjunto de todas as cadeias sobre aquele alfabeto que levam M da configuração inicial para alguma configuração final, através da aplicação sucessiva das transições definidas pela função de transição. Então, a linguagem reconhecida, ou a linguagem definida, né, pelo autômato, é W, né, tal que W pertence àquele alfabeto, né, de cadeias, tal que eu vou ter, em algum momento do processo de movimentação, né, de Q0W, saindo de uma condição de configuração inicial, até uma série de movimentos até uma configuração final, né? Então, nesse caso, a gente pode dizer que W, né, ele vai pertencer àquela cadeia, ok? Tá? Então, aqui, olha, a melhor maneira de representar, além da função de transição naquela representação em forma de algébrica, a gente pode representar aquela função também através de um diagrama de transição de estados. Inclusive, esta é a principal representação de um autômato. Talvez vocês já tenham visto, inclusive, em alguns livros, em capas de livros, esta representação que é o diagrama de estados. Então, esse diagrama de estados é um gráfico orientado, onde os vértices são rotulados com os nomes dos estados. Né? Então, aqui, ó, Q0, Q1, Q2 são os nomes dos estados. Geralmente usa muito essa nomenclatura, né? Q0, Q1, para indicar os estados. E os nós arcos com símbolos do alfabeto de entrada. Né? Então, os arcos aqui, na verdade, os arcos, eles são rotulados, né, com os símbolos do alfabeto de entrada do autômato finito. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse arco, que é rotulado com 0, 1. Então, basicamente, a leitura é, dado que eu estou no estado Q0, se vier um símbolo 1, ele tem que ir para Q2. Se eu estou em Q0 e vem o 0, ele continua em Q0. A gente chama isso aqui de self e loop, né? Então, os círculos aqui representam os estados e os arcos as transições. Tá? O estado inicial, vocês observam, ele é um arco em que a extremidade inicial não é ligada a nenhum outro estado. Então, sempre para indicar qual é o estado inicial, eu utilizo essa seta aqui, né? Esse arco aqui, tá certo? Okay? E os estados finais, nós representamos aqui por esse círculo duplo aqui, né? Concêntrico. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, aqui nós temos que Q2 ele é um estado final, certo? Então, nós temos aqui um paralelo entre a representação algébrica, né? Então, desse mesmo autômato, tá? O autômato do slide anterior. Então, ó, aqui lembrem que o autômato ele é uma quíntupla, né? Então, eu tenho um conjunto de estados, que é Q1, 0, Q1, Q2, Q3. Q0 é o estado inicial e é único, lembre disso. Nós temos o alfabeto de entrada, 0, 1, 2. E aqui nós temos a função de transição. Né? Então, o que diz essa função de transição? Olha, dado que eu estou em Q0 e vem o 0, se eu estou em Q0 e vem um 0 lá na minha fita de entrada, ou na minha cadeia, então ele tem que mudar para Q0. É a mesma coisa aqui na representação visual. Né? Fica muito mais fácil de enxergar o autômato aqui no diagrama de estados. Dado que eu estou em Q0 e vem 1, vai para Q1. Dado que eu estou em Q0, vem 1, muda para Q1. Observe também aqui que Q1 e Q2 são estados finais desse autômato. Okay? Então, vocês podem tanto utilizar a representação algébrica, que é a menos utilizada, quanto o diagrama de transição de estados, que é o mais utilizado, né, aí, que facilita a visualização do funcionamento do autômato. Então, a linguagem aceita pelo autômato é formada pelas sentenças X que levam da configuração inicial, que é Q0x, até uma configuração final, onde Q1 pertence a, no caso lá, Q1 vazio, ou seja, ele vai chegar nessa configuração porque Q1 é um estado final, ou seja, não tem mais nenhum símbolo da minha cadeia de entrada, e Q1 é um estado final, ou Q2, que também é um estado final, e a minha cadeia ela já está vazia, ou seja, não tem mais nenhum símbolo, né, da minha fita de entrada para ser lido. A expressão do autômato permite concluir, né, se a gente pegar esse autômato e analisar, a gente pode concluir que as sentenças aceitas por ele são da forma 0 asterisco, ou seja, pode vir 0 ou mais
né? Veja que esse 0 mais está representado bem aqui, ó. Né? 0 ou mais, Q0. Né? Dado que eu estou em Q0 e vem um 0, continua em Q0. Mas tem que vir pelo menos um 1, né? Tem que ter pelo menos um 1 para poder reconhecer. E depois pode ter 0 ou mais 2. E veja que é exatamente nessa ordem, né? É exatamente nessa ordem. Se vier o 2, ó, já não pode mais vir um 1, tá vendo? Se eu estou em Q0 e vir um 2, por exemplo, 2, né? Só o 2, ele já reconhece, né? Se vier só o 2, mas tem que ter pelo menos um 1. Então, só o 2 ele não vai reconhecer. Então, se vier só o 2, ele vem aqui para esse estado, Q3 aqui, ó, e daqui ele não sai mais. Depois a gente vai falar nesse estado aqui, a gente vai dizer que ele é um estado inútil, né? Ou seja, é um estado que depois que ele vem para cá, ele não sai mais daqui, né? Certo? Eu costumo chamar, brincar, que esse é um estado de vala, né? Que ele vai para a vala e daqui o poço, né? Ele vai para esse poço aqui e não sai mais daqui. Ele fica aqui e não sai mais, né? Então, se vier um 2, se começar com 2, ele fica aqui e não sai mais. Se vier um, ele já pode reconhecer. Se vier o 2, então a gente pode reconhecer a cadeia 1, 2, né? Ele pode reconhecer a cadeia 0, 0, 0, 1. Ele pode reconhecer a cadeia 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, né? Mas se vier um 2, se ele começar com 2, ele já não pode mais, por quê? Porque tem que ter pelo menos um aqui, ó. Certo? Então, são verdadeiras as seguintes identidades aqui, é isso que ele está falando. Se eu pegar Q0 e pegar essa cadeia aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 1, ele vai parar no estado Q1. 0, 0, 0, ele vai... Se vier 0, continue em Q0. Se vier outro 0, continue em Q0. Tem um loop aqui. Ele só vai mudar de estado quando vier 1. Mudou de estado, foi para Q1. Aí ele reconhece. Outra identidade, Q0, 0, 1, 2, 2. O que quer dizer isso? Que ele vai, está em Q0, vem o 0. Continua em Q0. Q0, 1, vai para Q1. Q0, 2, aí ele vai para Q2. Q0, 2 de novo, continua em Q2. Né? Ele não sai mais daqui também. Da feito que ele chega aqui, ele não sai mais. Ah, se viesse 1 para cá, ele vai. Se viesse 1, ele vai o quê? Vir aqui para Q3. Ó, e daqui ele não sai mais e não pode mais reconhecer. Ok? Olha esse outro aqui, Q0, 1, 2, mesma coisa. Q0 ele vai para Q1, né? Q0, 1 ele vai para Q1, Q1, 12 ele vai para Q2. E por fim aqui, ó, Q0, 2, 2, 2, ele vai para Q3. Nesse caso aqui, ó, ele vai para Q3 e não sai mais daqui, né? Conforme nós já comentamos anteriormente, ok? Esquematicamente, né, nós temos aqui o processo de reconhecimento, né, do nosso autômato. Para exemplificar, vamos considerar essa cadeia aqui, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2. Então, como nós falamos, a configuração inicial desse autômato diz que nós temos que posicionar o cursor, né, ao elemento mais à esquerda, né, da nossa cadeia. Perceba que a cadeia tem exatamente o tamanho da fita, ou a fita tem exatamente o tamanho da cadeia. Posicionamos o cursor aqui ao elemento mais à esquerda e veja que o estado inicial é Q0. Tá? Então, esse aqui é a configuração inicial do nosso autômato. Aqui embaixo, nós estamos representando a movimentação, a sucessão de movimentos que esse autômato vai executar. Então, para a gente exemplificar aqui, a gente pega Q0 e pega a cadeia, toda a cadeia. Veja que, então, a gente considera o elemento mais à esquerda como símbolo a ser lido, né? Aqui na nossa cadeia. Então, dado que eu estou em Q0 e vem o 0, o que acontece com esse autômato? Ele vai continuar em Q0 e esse símbolo aqui eu vou consumir, ou seja, eu vou avançar o cursor aqui para a direita. Então, o nosso cursor agora está aqui nesse símbolo representado aqui, certo? Nesse movimento. Tá? Agora, dado que eu estou em Q0 e vem o 0 novamente, nosso autômato vai continuar em Q0, né? E vai movimentar o cursor para a direita. Tá? Então, agora, dado que eu estou em Q0 e vem 1, opa, dado que eu estou em Q0 e vem 1, o que ele vai fazer? Ó? Q0, 1, ele vai agora movimentar no próximo estado, que é Q1, e o cursor também vai andar para a direita. Dado que eu estou em Q1 e vem 1, ele continua em Q1 e movimenta o cursor para a direita. Dado que eu estou em Q1 e vem o 2, ele movimenta o cursor para a direita e o próximo estado agora é Q2.
Dado que eu estou em Q2 e venho 2. Dado que eu estou em Q2 e venho 2, né? Ele vai continuar aqui em Q2. Veio daqui, Q1 para Q2 e continua em Q2. Né? Dado que eu estou em Q2 e venho 2 novamente, ele continua em Q2. E finalmente, vamos supor, nós lemos todos os símbolos da cadeia, né? Ou seja, não tem mais nenhum símbolo a seguir. A cadeia agora a seguir está vazia. Ele parou aqui. Né? E como Q2 é estado final, então a gente pode dizer que essa cadeia 0011222 pertence à linguagem definida por este autômato. Okay? Agora, olha essa outra cadeia aqui, né? A cadeia 00222. A gente já sabe que essa cadeia de cara, a gente pode perceber que ela não pertence à linguagem, porque ela não tem um símbolo 1. Né? Ela tinha que ter pelo menos um símbolo 1 aí, né, na cadeia, e ela não tem. Né? Então, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer nessa situação. Ela vai cair lá na cadeia, lá no estado Q3. Né? Vocês já perceberam o funcionamento, já dá para vocês verificarem que ela cai lá no estado Q3. Então, vamos ver aqui. Ó. Dado que eu estou em Q0, vem o 0, movimento cursor para a direita e continua no estado Q0. Dado que eu estou em Q0 e vem 0, mantém-se em Q0 e movimento cursor para a direita. Dado que eu estou em Q0 e vem um 2, o que vai acontecer agora? Vou mudar para o estado Q3, né, e avançar o cursor para a direita. Dado que eu estou em Q3 e vem um 2, continuo em Q3, né, e movimento cursor para a direita, ou seja, a cadeia agora fica vazia. Tá? A cadeia agora está vazia. E aí eu parei, então, o autômato parou, então, no estado Q3. E esse estado não é final. Como ele parou numa configuração final em que o estado atingido não é o estado final, então esta cadeia não pertence à linguagem reconhecida por esse autômato. Ok? Então, concluindo, né? Q0 para aquela cadeia 00, né? O autômato para aquela cadeia 0011222, ele vai ter uma quantidade de movimentos, né? Ele vai executar vários movimentos que vai atingir um estado final. Né? E aí, por esse motivo, ele pertence a essa linguagem. Né? Ou seja, se a gente pegar esquematicamente, após o reconhecimento da cadeia de entrada, nós vamos ter essa configuração aqui. Ó. Ele vai atingir aqui o final da cadeia, né? Vai ultrapassar, na verdade, o último símbolo da cadeia. Ele vai estar apontando para um estado final e, por isso, então, o reconhecimento é válido, ou seja, é ok. Né? Ou seja, ele vai aceitar aquela cadeia. Tá? Veja esse exemplo aqui. Né? Tenho um autômato finito que possui uma função de transição parcial agora. Tá? Então, nós vimos no exemplo anterior, vou só voltar aqui, que aqui esse autômato ele tem uma função de transição total. Veja que para cada símbolo do meu alfabeto, no caso aqui o alfabeto é 0, 1, 2, para cada estado eu tenho uma transição no símbolo do alfabeto. Olha, dado que é 0, eu tenho uma transição para 0, 1, 2. Dado que eu estou em Q1, eu tenho uma transição 1, 2, 0. Dado que eu estou em Q2, eu tenho a transição para 0 ou 1. Né? E aqui eu tenho para 2. E aqui em Q3 eu tenho a transição 0, 1 ou 2. Né? Aqui para Q3 também. Então, a gente chama esse autômato determinístico com função de transição total. Agora, parcial, veja a diferença agora. É o mesmo autômato anterior, ele executa a mesma... ele define a mesma linguagem, certo? Só que ele tem uma função de transição, vamos dizer, parcial. Por que parcial? Veja só aqui. Veja que quando eu estou em Q0, né, não vem nenhum símbolo aqui, não vem nenhuma transição para 2. Ou seja, a transição, dado que eu estou em Q0, se vier um 2, não está definida essa transição de Q0, caso vier um 2. Qual é a transição, né, que eu tenho aqui? Se vier um 2 e eu estou no estado Q0. Não tem essa transição. Né? Aqui, por exemplo, em Q1 faltou a transição para o 0. Dado que eu estou em 0, dado que eu estou em Q1 e vier um 0, qual é a transição? Para qual estado eu vou? Eu vejo que isso não está mapeado, né, a função de transição. Então, por isso, essa função de transição ela é uma função de transição parcial. Ok? E realmente não é obrigatória. Porque se vocês perceberem, como eu falei para vocês, eu voltei aqui no slide para vocês entenderem, a partir do momento que o nosso autômato ele cai aqui em Q3, ele não sai mais daqui.
E esse estado, em nenhum momento, depois que ele chega aqui, em nenhum momento ele vai mais atingir um estado final. Então é como se eu pudesse eliminar, né, esse estado aqui. Eu posso apagar ele daqui. Apagando ele daqui, eu elimino todas as transições para ele. Tá? E aí o resultado é exatamente esse autômato aqui. Certo? Isso é a vantagem de se ter, né, a pergunta é essa, qual é a vantagem de se ter um autômato com função de transição parcial? A vantagem é que você simplifica a implementação desse autômato. Certo? É uma simplificação desse autômato. Okay? Você está minimizando, né? A gente ia falar isso lá para frente. Você está minimizando a quantidade de estados. Né? Você consegue ter o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado, com menos estados. E isso você ganha em tempo de implementação. O resultado, pessoal, a linguagem que ele reconhece é a mesma. A diferença é a quantidade menor de estados. Essa é a diferença. No caso aqui eu tenho e quantidade menor de transições. Então, nesse caso aqui eu tenho menos estado. Tem um estado a menos aqui. Né? Eu eliminei o Q3. E veja o que vai acontecer. Né? Quando a gente não tem a definição, né, de um dado que eu estou no estado de um símbolo, eu não tenho essa transição, o que vai acontecer com o meu autômato? A gente diz que esse autômato ele trava, ele para naquela leitura. Então veja aqui o que acontece na execução desse autômato. Então, para a cadeia 0, 1, 1, 2, 2, veja que os movimentos são os mesmos, né? Não muda. Né? Por quê? Porque aqui no caso, essa cadeia ela é aceita. Certo? Então, como a cadeia ela é aceita, então ele vai seguir os mesmos passos do autômato anterior. Agora, observe para essa cadeia aqui, a 0022. Né? Então, veja o que acontece. Dado que eu estou em Q0 e vem o 0, ele continua em Q0 e avança o cursor. Dado que eu estou em Q0 e vem o 0, continua em Q0 e avança o cursor. Dado que eu estou em Q0 e vem o 2, veja que não tem transição. Né? Que eu estou em Q0 e vem o 2 aqui, ó, eu não tenho essa transição. Então, o que vai acontecer? Esse autômato ele vai travar, ele vai parar e vai rejeitar a cadeia. Então, no final das contas, o autômato finito, ele sempre para, tá? Sempre, independente da cadeia, ele sempre vai parar, aceitando ou rejeitando a cadeia, certo? Então, novamente aqui, ó, aquela cadeia lá, 001, ela é aceita, é uma cadeia completamente esgotada, certo? E ele atinge um estado final, que é o estado Q2, e a cadeia 00222, ela é rejeitada, né? Ela é uma cadeia parcialmente consumida, porque em um determinado momento ele vai travar o autômato, porque ele não vai ter a transição quando vier aqui, quando ele está no estado Q0, vier 1, 2 aqui, ele tem essa transição. Ok? Bom, um conceito importante que a gente tem que ter aqui é o conceito de memória de informação de um autômato. Então, os estados de um autômato finito, eles podem ser entendidos como memória, uma memória de informação, né? Que levam em consideração o trecho relevante da cadeia de entrada já analisada. É como se ele armazenasse temporariamente aquela informação ali. Veja que o autômato finito determinístico ele não tem uma memória, né, como os autômatos de pilha, que tem uma memória auxiliar. Mas os estados podem ali representar, né, uma forma de memorizar informações ali temporárias, né, uma condição temporária. Então, o autômato finito, a seguir, ele aceita a linguagem formadas por cadeias sobre o alfabeto A, B e C, né, em que as quantidades de símbolos A, B e C, consideradas isoladamente, são ímpares. Então, o número de A, o número de B e o número de C é ímpar. Né? É ímpar de A, ímpar de B e ímpar de C. Certo? Essas seriam as cadeias aceitas, né, por essa linguagem. Então, aqui alguns exemplos de sentenças. A, B, C, eu tenho um elemento de cada. Posso ter CBA. Aí eu tenho 3 A's, 1 B e 1 C. Então, são 3, 1, tudo ímpar. Né? 3 C's, 3 A's e 1 B. Né? 1 A, 3 B's e 1 C. Veja que aqui ele não diz se tem que vir A, depois B, depois C. Ele não fala na ordem. Ele fala que tem que ter uma quantidade de A's, uma quantidade ímpares de A, de B e de C. Tá? Então, como é que seria esse autômato? Né? Vocês vão ver agora um autômato aqui que seria exatamente representando esses estados. Né?
Quando, por exemplo, se vier, vamos supor, o que vai acontecer antes de mostrar o próximo slide para vocês pensarem como seria esse autômato, tentarem imaginar. É claro que não vai dar para, não é uma tarefa tão fácil esse autômato, porque nós temos três símbolos do alfabeto. Então, eu tenho que pensar em todos os estados que esses símbolos podem estar. Então, se a gente começar a pensar que se eu não tenho nenhum símbolo, né? Então, não tem nenhum símbolo de A, B ou C, então a gente diz que ele está numa situação que eu tenho par de A, par de B e par de C, que seria o nosso estado Q0, né? A gente vai representar por par de A, par de B, par de C. Okay? Agora, se eu vier com um símbolo C, o que vai acontecer? Eu posso ter um símbolo de C e aí eu posso ter ímpar de C. Eu vou continuar com par de A, par de B e ímpar de C. Então, veja que essas combinações, né, eu vou gerar, então, um diagrama de estados aqui, né, nesse formato. Vão representar exatamente as informações dos estados, né, as informações, a memória de informação desse autômato, certo? Então, o estado representa a memória de informação. Então, como eu estava falando para vocês, né, não se assustem com esse autômato, mas ele é muito simples de entender. O primeiro estado aqui é par de A, par de B, par de C. E aí, se vier um C, por exemplo, né, o que vai acontecer? O par de A continua, o par de B continua, mas agora eu passo a ter um ímpar de C. Né? A mesma coisa que se eu tenho um par de A, né, e vier um A, agora eu tenho um ímpar de A, mas continuo com par de B. E se vier um A de novo, aí ele volta a ser par. Né? Então, veja que eu tenho aqui, como eu tenho três símbolos, se eu pegar 12 elevado a 3, que é o número de combinações entre eles, né, par e ímpar, eu vou ter, então, 12 elevado a 3, 8 estados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que representa exatamente as situações que eu posso ter. Par de A, par de B, par de C, par de A, ímpar de B, par de C, e assim sucessivamente. Qual seria o estado final desse autômato? Seriam quando tiver os três ímpares. Né? Se vier um A aqui, vier um B e um C, ou seja, eu vou ter ímpar de A, ímpar de B e ímpar de C. Tá? Okay? Então, vocês podem até trabalhar, por exemplo, e se eu estivesse trabalhando só com A e com B, deixando de lado o C, né? E eu quisesse, por exemplo, par de A e par de B, a mesma estrutura. Né? Só que talvez pode simplificar, porque se vier, os dois começam com par de A, par de B. Se vier um AB, vai ficar ímpar o B, mas o A continua par. E aí você vai, então, montando o seu autômato. Tente fazer aí, certo? Tente fazer e pensar. Né? Acho que tem um exercício aqui no último slide também tem uma questão parecida. Ok? Então, aqui, ó, esse exemplo 1 está mostrando aqui, exatamente descrevendo o que eu falei. Né? Para vocês entenderem alguns estados, o P é a quantidade par de símbolos de A, B e C. Né? Então, eu já expliquei isso aí para vocês. Né? Então, analisem lá e observem bem aquele autômato. Ok? Só para reforçar o anterior, se eu tivesse, por exemplo, aí A, B, C, D agora, eu acertava o D. Né? Então, eu teria 12 elevado a 4, né? Situações, estados ali que eu deveria mapear, né? Considerando a questão do par ou ímpar. Né? Certo? Então, à medida que eu vou aumentando meus símbolos, eu vou então aumentando as combinações possíveis. Ok? Olha esse outro exemplo aqui. É um exemplo bem interessante, esse exemplo 2. Reconhecer sentenças na forma. Veja que as sentenças aqui, essa linguagem está representada na forma de uma expressão regular, né? Nós vimos isso no ano passado, então, se não assistiu, assiste lá a nossa aula sobre expressão regular. Ok? Aqui eu tenho A ou B, uma ou mais vezes, né? Esse maisinho aqui indica uma ou mais. Então, veja que aqui ele está dizendo que tem que começar com A ou B, pelo menos uma vez, e pode vir vários. Depois tem que vir exatamente, olha, isso aqui que é legal. Tem que vir exatamente dois Cs, C, C, e depois eu posso ter A, B, né? A, B ou C, 0 ou mais vezes. Tá? Tem que vir um A, depois tem que vir um B, ou pode vir só um C, 0 ou mais vezes. Ok? Então, olha aqui, ó, representando isso aqui, eu tenho Q, né, Q0, que é o estado inicial, então eu tenho aqui esse diagrama
Nosso autômato que é representado no diagrama de transição de estados. Então, tem que é 0. Tem que vir A. Essa vírgula aqui é A ou B. Eu poderia usar uma barra. Em algumas literaturas, vocês vão ver uma barra aqui. Para facilitar, a gente usa essa vírgula, que é para dizer que pode vir um A. Dado que eu estou em Q0, se vier um A, vai para Q1. Dado que eu estou em Q0, se vier um B, vai para Q1. Tá? Esse que está dizendo essa transição aqui. E se eu estou em Q1 e vier um A, continue em Q1. Se eu estou em Q1 e vier um B, continue em Q1. Certo? Isso é para facilitar. Em vez de colocar duas setas aqui, não coloco dois arcos, né? Eu coloco apenas um arco dizendo, ó, se vier A ou B, vai para Q1. Se vier A ou B, continue em Q1. Se vier um C, tem que ir para Q2. E para sair de Q2 tem que vir outro C, né? Que é exatamente esse trecho aqui. Ó. Depois eu posso vir ó, C, 0 ou mais vezes. Ó, 0 ou mais, 0 ou mais. Né? E tem que vir um A, B também. Pode vir A ou B, 0 ou mais vezes. Tá certo? É isso que está indicando aqui. Okay? Um outro exemplo aqui, né? Aí um exemplo mais prático, né? Uma aplicação mais prática aqui. Vamos supor que eu tenho uma máquina que retorna chocolate. Você coloca as moedinhas e ele vai te dar chocolate. Para você tirar o chocolate, você tem que colocar as moedas e o total tem que dar R$6. Tá? Então a máquina aceita cédulas de 5, supondo aqui, de 12 e de 1. Né? E então eu começo ó, com R$0. Se vier 5, né? Para completar os 6, lembrando que aqui, ó, veja que ele não olha se passa, né? Ele não devolve troco, isso é um defeito da máquina. Mas isso é outra modelagem. Mas se vier 5 aqui, com mais R$1, ou com 12, ou com 5, ele já me retorna o chocolate. Ele só vai me retornar o chocolate quando tiver um valor maior ou igual a 6. Né? E aí, claro, tem que calcular o troco, aqui a máquina não retorna o troco. Okay? Mas, por exemplo, aqui, ó, se vier R$2, ele precisa de 4. Né? Então, pode vir o 5, né? Já ultrapassa o 6. Se vier o 2, ele ainda vai precisar de mais uma moeda de 2 ou uma moeda de 5. Né? E assim por diante, tá certo? Então, eu vou modelando de acordo com os estados. Olha esse outro exemplo bem interessante aqui, bem prático, né? Está no nosso dia a dia, para vocês verem como os autômatos, né, nós utilizamos eles no nosso dia a dia e é mais uma forma de apresentar para vocês a importância do estudo de autômatos. Então, aqui, ó, vejam, eu tenho uma porta automática de abre e fecha, aquelas portas, né? Que quando a gente está entrando numa loja, a porta a gente chega próximo, se aproxima, ela detecta a presença de alguém e abre a porta. A gente entra e logo depois que a gente sai do sensor, ela fecha. Então, olha como é simples, né? Como é modelado por um autômato. Né? Inicialmente, a porta encontra-se fechada. Se alguém, né? Se uma pessoa ficar, ou alguém, ou algum objeto se aproximar da porta, né? Ficar ali no sensor, na câmera da porta, então ela vai acionar, né, o dispositivo, então ela vai abrir. Ela vai abrir, tá? E enquanto alguém ficar ali, essa porta vai continuar aberta. Né? Essa porta vai continuar aberta. A partir do momento que não tem ninguém mais próximo dessa porta, ela vai, então, fechar. Né? E veja que o estado aqui, o estado final é o estado fechado, que a gente quer manter a porta fechada. Né? O objetivo aqui é abrir a porta somente quando tiver uma pessoa próxima a ela. Né? Enquanto não tiver nenhuma pessoa próxima, ela vai se manter fechada. Né? Bem interessante, né? E bem simples esse autômato de se implementar. Okay? Então, para finalizar essa aula, coloquei aqui para vocês alguns exercícios de fixação, né, para vocês obterem então o autômato a partir da linguagem fornecida aqui sobre o alfabeto AB. Okay? Então, tentem fazer, né, esse exercício utilizando o autômato. Nós já vimos fazendo esse exercício, alguns desses aí, né, utilizando primeiro gramática regulares, depois expressão regulares. Né? Agora, eu quero que vocês façam utilizando o autômato. Vocês podem desenhar o autômato utilizando lá o diagrama de transições de estados, ou vocês podem também utilizar, por que não, a representação algébrica. Ok? Geralmente a gente usa, né, para facilitar a visualização o diagrama de estados. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima.